No Controle Geral, o registro do fato. Na última quarta-feira, o Hospital Universitário de Santa Maria realizou uma coleta de medula óssea para um paciente da Califórnia, nos Estados Unidos. O doador, um homem de 34 anos, é residente em Caxias do Sul e viajou para Santa Maria para fazer o procedimento. O transporte terrestre e aéreo da medula óssea até o hospital americano foi por uma transportadora especializada. A enfermeira Simone dos Santos participou diretamente dos procedimentos deste transplante. E é com a enfermeira Simone dos Santos que estamos em contato agora. Bom dia, Simone. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. E, olha, fortalecido com informações como esta, com ações como esta, que nos remetem à importância do estudo, da pesquisa, da ciência, da mão humana, transformando aquilo que a gente às vezes chama em milagre, coisas que o Criador nos oportuniza. E eu e os nossos ouvintes queremos que você nos fale um pouco desta experiência, do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico e do que isto representou como acréscimo na sua experiência profissional e pessoal. Como é que foi esta cirurgia, Simone? Vitor, primeiro eu quero agradecer em nome do Hospital Universitário, né? E do Centro de Transplante de Medula Óssea, toda a equipe multidisciplinar envolvida nesse procedimento, né? E salientando que a nossa universidade, a UFSM, o Hospital Universitário, está envolvido em tecnologia de ponta, em procedimentos que são feitos nos grandes centros e nós podemos fazer aqui. Respondendo à tua pergunta, para mim foi com um grande orgulho para toda a nossa equipe participar dessa coleta. A última que tinha sido feita nessa modalidade foi há mais de 7 anos atrás, aqui em Santa Maria. E para nós, especialmente enfermeiros, mostrar o quanto nós nos envolvemos em cada vez mais atividades mais especializadas, né? E esse contato com o Instituto Nacional do Câncer também, que é feito pelo nosso serviço, cada vez mais fortalece o nosso trabalho e o nosso conhecimento. Muito bem. Esta intervenção, ela durou quanto tempo? E normalmente dura quanto tempo, Simone? O doador, como é uma pessoa sadia, né? Uhum. Ele interna num dia para se preparar. No outro dia ele vai para o bloco cirúrgico, aonde a gente faz essa coleta da medula. Os médicos fazem punções na crista ilíaca do osso ilíaco, né, de cada lado. Sim. E dura em torno de 2 horas esse procedimento e depois da recuperação normal de uma cirurgia, de um bloqueio cirúrgico na sala de recuperação. Então começamos às 7 da manhã e esse doador, às 11 horas, meio-dia, ele já estava liberado para o quarto, né? Uhum. E recebeu a alta no outro dia para ir embora para a sua cidade. E no que essa cirurgia, ou essa intervenção influi ou pode influir, ou normalmente influi? Quais são os efeitos que gera na vida do doador? Ele continua tendo uma vida normal? Qual é a interferência para frente depois de uma intervenção desta natureza? O doador, ele não tem mudanças na vida dele. É um processo que em poucos dias, a medula dele já está recuperada, ele já saiu com os exames normais daqui. Uhum. Ele chegou com um número bom de plaquetas, de hematócrito, hemoglobina, tudo já saíram. Nós fizemos os médicos solicitam um novo exame antes dele ganhar alta, ele já saiu como uma pessoa normal. Então, por isso que a gente incentiva tanto e busca fazer essa divulgação de um procedimento como esse, para que as pessoas doem, façam o seu registro de doador de medula óssea no nosso Hemocentro, que é um local qualificado para este registro, que faz diariamente esse registro.
e atualizem os seus dados de telefone, endereço, para que as pessoas sejam localizadas. Este doador, ele fez o seu registro em 2011 e foi localizado agora, em 2023. Olha o tempo, e ele tinha os dados dele atualizados, por isso que foi encontrado. Olha, tem um ouvinte aqui, o Claudemiro Maninho, fazendo a seguinte pergunta, Simone. Qual é a idade? Há alguma idade para que alguém... qual é a idade para ser doador de medula óssea? O doador de medula óssea inscrito pelo Redome é acima dos 18 anos até os 35 anos. É a idade ideal para essa doação. Dos 18 aos 35 anos é a idade ideal. Isso. E em caso de familiares, nós temos essa doação em outras idades, mas para ser registrado no Redome, no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, é dos 18 aos 35. Ok. E esse registro, ele é levado como informação para o Brasil, vai para fora do país? Como é que funciona? Como é que esta informação chegou? Como é que esta informação fez a ligação, a conexão do doador com o recebedor? O nosso registro nacional, o Redome, que é um órgão do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, ele é vinculado a um registro internacional, onde esses dados são, como é que se diz, compartilhados entre diferentes países que são registrados nesse registro internacional. Certo. Com isso, é uma via de mão dupla. Nós recebemos medulas de outros países e enviamos para outros países também. Muito bem. E esta participação, né, desse doador foi possível através de uma compatibilidade, né? Como é que se dá esta compatibilidade entre o doador e o beneficiário? O doador, quando se inscreve no Redome, ele doa uma amostra pequena de sangue. E este sangue é feito um exame genético, que fica lá, todo o mapa dele registrado. Quem precisa também é feito esse exame, e daí vão buscando no mundo quem tem uma semelhança com este exame, entendeu? Não precisa ter compatibilidade sanguínea, mas precisa ter essa compatibilidade genética. Ok. E qual é a proporção, na média, desta compatibilidade? Essa compatibilidade, ela é bastante difícil de se conseguir, né? É muito difícil. Hoje eu não teria um número preciso para te dizer, mas essa busca, ela é justamente nos bancos internacionais, e cada vez mais hoje facilita em função que os próprios serviços estão se aprimorando mais nesses dados, né? E nesses registros, para que se encontrem pessoas e doadores. Perfeito. É mais comum entre pessoas que têm algum grau de parentesco? É mais comum em pessoas da mesma família. Né? Hoje nós já fizemos aqui em Santa Maria o transplante autólogo, que é aquele que a pessoa doa para si mesmo, o transplante halogênico de irmãos, e o transplante haploidêntico, que pode ser de pai para filho, dos pais para os filhos, ou dos filhos para os pais. E como é que é essa doação para si mesmo, Simone? É feito através de uma coleta. O paciente, ele é tratado para sua doença e fica um tempo ausente de doença, né? Fica um período como se estivesse curado. Sim. Daí, neste período, ele é preparado, é feito a coleta da medula dele, daí de outra forma, no banco de sangue, através de uma máquina que faz essa coleta, né? E depois ela fica congelada para o momento que ele for receber esse transplante. Perfeito. Tudo isso é feito aqui em Santa Maria.
Tá, e essa medula que foi recolhida, por exemplo, desse doador de Caxias, ela pode ficar quanto tempo até que o beneficiário receba a medula? Ela pode, sem congelar, até 72 horas. Ah, sim. Então, por isso que tem toda uma logística envolvida, né? A pessoa que vai receber, ela já estava sendo preparada lá no Hospital da Califórnia, né? Sim. Já tinha feito as quimioterapias prévias de condicionamento que são exigidas para se receber um transplante. E essa medula chegou lá no destino final ontem pela manhã. Então, e já podia, o paciente de lá já podia receber essa medula. Então houve um espaço de tempo que poderia receber ainda. Tá certo. E em algum momento existe ou acontece algum contato entre o doador e o beneficiário? Não, isso é uma exigência até dos institutos de doação, que não se saiba nem o nome, nem o contato, nem de onde vem. Olha já houve casos, e isso só pode acontecer 5 anos depois. Já houve casos de encontros de doadores e pacientes que receberam, que buscaram quem era o seu doador. Mas isso só deve acontecer depois de 5 anos. Antes disso, tem um termo de comprometimento que isso não pode acontecer. Perfeito. Simone, você já trouxe essa informação, mas eu quero apenas salientar, né, destacar, porque para quem é leigo, às vezes se tem a impressão, tipo, vai doar a medula óssea, vai tirar uma parte do corpo e vai ficar sem uma parte do corpo, né? Então não há nenhuma perda, não é? Não há nenhuma perda. Eu quero chamar a atenção que o que sai do corpo é como se fosse uma bolsa de sangue, que é retirado de dentro do osso ilíaco. Falando mais simples, né, para que as pessoas entendam. Então são feitas perfurações no osso ilíaco, osso da bacia, para ficar mais fácil de entender, né? Sim. E dentro deste osso, todos nós temos um sangue que é a medula que está ali. Então é retirado dali e é como se fosse uma bolsa de sangue. Perfeito. Então, a pessoa já sai caminhando, já sai andando, já sai como se nada tivesse sido retirado dela. Retomando a sua vida, retomando a sua rotina. Sim, retomando a sua rotina. O nosso doador é uma pessoa, ele é um trabalhador, né? Ele vai ficar 15 dias, assim, de descanso, né? Para poder se recuperar, descansar um pouco e depois ele já volta às suas atividades normais. Mas em 7 dias ele já podia voltar. Ok. Simone, imagino que até pela repercussão desta informação, né, muitas pessoas vão se interessar, muitas pessoas que nunca pensaram em ser doadores possam decidir se tornarem doadores. Como é que alguém faz? Né? Qual é o primeiro passo para que alguém se transforme em doador de sangue e em doador de medula óssea? O primeiro passo é o registro no nosso hemocentro, que fica ali próximo ao fórum, de referência da nossa região, né? Nós temos lá a responsável, a doutora Raquel, os enfermeiros Liliane, Andriele, eu não vou citar muitos nomes, porque eu não me lembro muito. Então, são as pessoas lá responsáveis por esses registros e para ser doador tanto de sangue quanto doador de medula. Este nosso doador, ele já era um doador de sangue habitual. Certo. Ele era O negativo, então ele já era um doador que doa todos os anos o número X de doações que pode doar, né? Ele já faz sempre essas doações. Já é uma pessoa envolvida com essa disposição de ajudar o outro, né? Que bom, que bom. Tem uma pergunta... Então, a referência é o nosso hemocentro. A referência é o Hemocentro Regional, que fica aqui abaixo do fórum, aqui em Santa Maria. Isso aí. Tá certo. Para encerrar, então, Simone, agradecendo muito a tua disponibilidade, tem uma pergunta aqui trazida por uma ouvinte. Eu fiz o cadastro para ser doadora há algum tempo. Eu tenho que renovar esse cadastro? Pergunta aqui a ouvinte.
ela não precisa renovar. Mas se ela mudou de telefone, de endereço e de e-mail, ela precisa atualizar. Okay. E são os meios de contato que o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, entra em contato com essas pessoas. Perfeito, muito bem. Enfermeira Simone dos Santos, que participou agora, nesta última quarta-feira, no Hospital Universitário, desta coleta de medula óssea para um paciente da Califórnia, nos Estados Unidos. Muito obrigado pela disponibilidade, pelas importantes informações trazidas aqui aos ouvintes da Rádio Membuí. E parabéns, né, a você e a toda a equipe por esse grande trabalho. Grande abraço. Obrigado, Simone. Muito obrigado, eu que agradeço em nome da equipe. A equipe aqui do Dr. Gustavo Brandão Fischer e todos os que auxiliaram e participaram deste momento. Muito obrigado. Obrigado, enfermeira Simone Santos. Fabrício Minucci, obrigado, né, Fabrício, pela sugestão da pauta e pelo acompanhamento, né, do registro desta importante matéria, importante sobre todos os aspectos, né, dessas coisas que a gente tem trazido aqui, como informação, como opinião no controle geral, dessas questões materiais que são importantes nesse momento que estamos vivendo e desta conexão permanente do material com o imaterial, daquilo que vemos com o que não vemos, daquilo que sabemos com o que ainda buscamos. Controle geral já volta. Imembuí 101.9